No vídeo de hoje eu vou te mostrar como um estudo da Universidade de Harvard traz um experimento que vai fazer com que você dobre a sua conversão nas calls de vendas. A gente aplicou aqui em clientes, aplicou internamente, teve closer que saiu de 15%, 20% para 50% de conversão e eu vou te entregar de graça nos próximos minutos. Bom, vamos lá, é o seguinte, né? Harvard é muito conhecida por estudos e artigos que impactam toda a parte de negócios, né? Então é a principal universidade do mundo, assim, em termos de inovação, business, e eles soltaram um artigo, que eu vou deixar o link aqui na descrição desse estudo, que eles chamam do Triângulo da Confiança. E aí, o que é esse Triângulo da Confiança, que é esse bicho que tá aqui, ó, tem a ver com o elemento que vai trazer aqui você dobrar a sua conversão em call. Então, eu vou explicar esse triângulo para você, tá? O triângulo, a parte lá de cima, é a autenticidade. Harvard foi entender quais são os elementos que faz com que uma pessoa pareça confiável. Se você não tiver isso, você não consegue vender, né? Não tem como você comprar algo de alguém que você olha e fala assim, esse cara tem uma cara de enrolado, aí não. As pessoas têm que se sentir confiando naquela pessoa, né? Então vamos lá, esse triângulo da confiança, ele coloca em primeiro ponto ali a autenticidade. Renato, como eu faço para o meu closer, o meu vendedor, eu me tornar mais autêntico, né? Primeira coisa que você vai fazer é evitar script decorado. Então você tem um script, você ainda não domina todas as informações, pega esse script, vai pro banheiro e decora isso em frente ao espelho até isso parecer natural, tipo ator mesmo de novela que tem que decorar e interpretar. Então, enquanto você não fizer isso, você sempre vai estar com essa pulga atrás da orelha no elemento autenticidade. Quando você parecer lendo, colocar uns slides na apresentação e ler aquilo lá, você vai ter pouquíssima autenticidade, ok? Então, esse é o primeiro elemento do triângulo. O segundo elemento do triângulo ali é a lógica. Isso mesmo, quanto mais um porquê claro você tem na sua argumentação, ou seja, quanto mais você consegue racionalizar os seus argumentos e ter uma congruência neles, ou seja, a pessoa olhar e falar assim, isso aí faz muito sentido, viu? Quanto melhor você for nisso, juntando com a autenticidade, mais você se torna uma pessoa confiável. Então você tem que ter um raciocínio lógico. Não adianta nada você ser muito autêntico e viajar na maionese, você não vai conseguir ter a confiança para vender. Agora vamos no terceiro pilar e aí eu vou te falar como que a gente pegou isso tudo e encaixou num framework que fez com que os nossos closers dobrassem a conversão deles. Ó, o terceiro elemento é a empatia, onde você mostrar-se preocupado e praticar a escuta ativa aumenta o seu grau de confiança nas pessoas em relação a você. Como que dá para praticar escuta ativa, né? Eu tenho uma técnica muito simples que vai fazer com que você seja mais percebido como empático. Quer ver só? Quando uma pessoa estiver te contando algo, você perguntou pro cliente, fez alguma pergunta, tá fazendo o seu spin sell, o seu bunch. Quando a pessoa te responder algumas perguntas, ali uma sequência de 2 a 3 respostas, você parafraseia uma síntese daquilo. Quer um exemplo para não ficar muito confuso? Vamos supor que você perguntou para ela com o que ela atua atualmente. Aí ela fala, nossa, Neto, eu trabalho no banco, sou gerente de banco. Tá legal. E o que te motivou a virar um closer digital? Ah, Neto, eu quero estar mais próximo dos meus filhos, que eu saio muito cedo e volto muito tarde. E o que você conhece de closer digital? Há muito pouco, eu só vejo algumas coisas na internet. Opa, peguei essas 3 informações, aí eu viro para ela assim, ô Maria, vem cá, vê se eu entendi correto, né? Você já tem uma carreira bancária, mas isso tá te corroendo, tá te tirando tempo de qualidade com os seus filhos, aí você viu na internet uma possibilidade de juntar uma remuneração com qualidade de vida. Eu entendi certo? Quando você parafraseia uma síntese, você mostra que você teve escuta ativa. E vendedores júniores ou vendedores despreparados, o que eles fazem? Eles só deixam o lead responder e vai dando check e já vai para a próxima pergunta. Ele não tem esse complemento. Então, autenticidade, você do seu jeito, evitando script decorado. Lógica, tendo elementos racionais e argumentos lógicos. E empatia, essa é o círculo, segundo Harvard, não é segundo as ideias da minha cabeça, que faz com que você pareça mais confiável. E aí, como que eu faço para trazer esse elemento logo nas minhas primeiras interações, eu parecer um vendedor mais confiável nas primeiras interações? Eu sempre falo para os meus alunos que aprendem o método DEF, que na sua primeira interação com o seu cliente, ele entrou na call, ele atendeu o celular, ele entrou na video call contigo, você precisa fazer o que eu chamo de recuo estratégico. O que é o recuo estratégico? Vamos pegar esse caso da Maria aí, que
que quer vir se tornar closer digital, sair lá do banco que ela trabalha. Tá? Vou pegar esse mesmo caso. Como que eu abriria a minha call? Eu abriria fazendo quebra-gelo, como você já sabe, né? Pô, Maria, legal. Tá, que bom que deu certo o nosso papo. Aí eu começo o recurso estratégico. Maria, antes de eu começar aqui, eu quero só fazer um alinhamento breve contigo, né? A gente sabe que no mercado tem muita promessa de facilidade, mas aqui no Vendas Pro a gente tem todo um cuidado na hora de matricular novos alunos, até porque a gente sabe que tem muita promessa, né? Que, enfim, né? O mercado é meio poluído e a gente leva isso muito a sério aqui, a nossa reputação e etc. Então eu preciso fazer algumas perguntas para você, Maria, até para entender se faz sentido ou não a nossa solução para você. E Maria, se não fizer, eu vou ser o primeiro a te falar e te indicar uma outra sugestão. Tudo bem por você se eu fizer essas perguntas? Opa, isso é um recuo estratégico clássico, onde eu não chego para a pessoa e já começo a vender, falando que o Vendas Pro é o maior ecossistema do mercado digital, que a gente forma centenas de closers, que os grandes players são nossos clientes, Asilo, Sobral, Ladeira, o Novo Mercado, Gabi. Eu não uso nada disso, nenhum elemento nesse início, eu vou usar só lá depois mais para frente. E aí, quais são os outros elementos que fazem com que eu me mantenha confiável? Se você a qualquer momento, não é só no começo não, tirar do seu potencial cliente esse sentimento de que você é confiável, essa pirâmide da confiança, se ele não tiver mais isso muito sedimentado na cabeça dele, você deixa de ter a chance de vender. E qual é o segundo momento que é muito comum os vendedores abrirem mão desse sentimento de confiança, de parecer confiável? É na hora do fechamento, na hora do contorno de objeções. Porque o que acontece? Você conseguiu ali a confiança inicial do seu cliente. Aí ele falou, pô, você faz perguntas, você tá interagindo, aí você vai fazer a apresentação do seu produto, tá sendo super simpático, cheio de sorrisos, né? Tom de voz, aí vai pro fechamento, apresenta o seu preço, não sei o que, as condições, e o cara traz uma objeção. Aí o que o vendedor faz? Se transforma num gremlins. Vamos fazer assim, ó, gremlins fofinho, gremlins com água, quando ele era molhado. Olha a diferença. Eu brinco que é o vendedor fofinho, sem objeção, e o vendedor, quando aparece a objeção, ele se transforma, né? Esse é o momento onde você quebra esse triângulo da confiança. Quando você mudou sua postura, mudou seu tom de voz, se mostrou impaciente com a objeção do cliente, se mostrou muito ansioso para fechar o negócio, você quebrou o triângulo da confiança. Neto, mas tem um jeito de, na objeção, contornar a objeção sem ferir o triângulo da confiança? Tem um jeito. Como que é esse jeito? Vamos lá. É um framework, um passo a passo simples, presta atenção. Ele trouxe a objeção, a primeira coisa que você faz é empatia pela objeção, que é, entendo fulano, compreendo fulano. Só isso, é a empatia pela objeção. Por quê? Porque aquela objeção é uma coisa séria para essa pessoa. Você tem que considerar, tem que respeitar isso. E empatia é diferente de concordar. É ter a empatia. Eu entendo fulano, compreendo, eu não tô falando que eu concordo, que eu entendo. Qual que é o segundo passo? É a escuta ativa. O que é escuta ativa? Você vai pegar a objeção que ele te trouxe. Então, por exemplo, pô, Neto, que legal, tal. Bom, eu preciso pensar aqui e te retornar. Então, vamos lá, o framework, eu entendo, João, como que é a escuta ativa. Pensar mais sobre uma decisão importante como essa é realmente importante. Essa é a escuta ativa. Opa, eu ouvi a objeção dele. Aí o terceiro passo do framework, que é a pergunta reflexiva. E aí, nesse caso, você poderia fazer uma pergunta do tipo, e João, quando você fala que você precisa analisar melhor, qual ponto exatamente do que eu te apresentei você mais ficou com dúvida? Então, esse é um framework para você não quebrar a confiança que você adquiriu lá em cima. Lembra lá a autenticidade, lembra lá que você tem argumentos lógicos e empatia, e você conduziu isso tudo ao longo do atendimento, e quando as coisas parecem que não vão dar boa no contorno de objeção, você mantém esse triângulo da confiança, porque na verdade ali o contorno de objeção, você vai ter que fazer perguntas reflexivas para a pessoa realmente conseguir extrair dela a real objeção. Esse framework, se você colocar a partir de agora nas suas calls, eu tenho certeza que você vai duplicar aí a sua conversão. E ó, vou te fazer um convite. Todo domingo, aqui no YouTube, eu faço uma análise de call real. Pego meus alunos, mentorados ou não alunos, pego uma call deles real de vendas e eu analiso e trago todos e esses mais elementos que fazem com que você tenha uma conversão muito boa na call. Para você se inscrever para receber o link dessa live que é gratuita, vai estar aqui na descrição. Até o próximo vídeo. Valeu, um abraço.